ele está no controle de tudo. Ninguém assume um governo sem a permissão de Deus. Ninguém faz nada na terra sem a permissão de Deus. O próprio Satanás, tudo que ele faz está debaixo de uma permissão de Deus. Deus, na verdade, usa, Satanás como aquele que faz os juízos de Deus acontecerem sobre a raça humana. Então, ele prova o ser humano para saber se o ser humano quer ficar com Deus ou com o diabo. Deus não quer pessoas que o adoram por força. Não quer que as pessoas sejam forçadas a obedecê-lo. Ele dá a opção. Ele deu livre-arbítrio para o homem. Você pode escolher Deus ou escolher o diabo. Você pode seguir Deus ou seguir Satanás. Deus não vai obrigar você a segui-lo. Então você deve fazer a sua escolha. Existem então os juízos preparados para aqueles que não querem Deus, porque eles estão do lado errado, escolheram a pessoa errada para seguir. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra e ele levou sobre ele os nossos pecados, ele morreu a nossa morte, ele morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos dar vida eterna com Deus. Estaremos morando na nova Jerusalém, uma nova terra, novo céu, com o governo do próprio Deus. Então você que escolhe, se você quer isso, então mude de vida, se arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Você tem o direito de escolher, Deus não vai obrigar você a segui-lo. E não precisa você falar, vou me preparar primeiro, porque você nunca vai se preparar. Quem pode mudar a sua vida é Deus, quem pode transformar você é Deus. Quem pode fazer tudo é Deus, e Ele já fez. Ah, Deus podia fazer alguma coisa para me ser salvo. Não, Ele já fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Deus já fez, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós em nosso lugar na cruz. Veja bem que Ele morreu, ressuscitou. É Deus. Então tudo foi feito. Você só precisa acreditar nisso, aceitar isso, se submeter a Deus. Então nós convidamos você agora nesta oportunidade para que você comece uma vida nova com Deus hoje. Arrependa dos seus pecados, entregue sua vida agora a Deus, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pois só se chega ao Pai através do Filho. Só pode ser salvo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar agora? Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. Ó, Senhor, ajuda-os agora, convence-os através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ó, Deus, revela, Senhor, a essas pessoas o futuro terrível que está preparado para aqueles, Senhor, que não seguem a Ti, que não se submetem a Ti, que não aceitam o sacrifício precioso, maravilhoso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Salva, Senhor, agora essas vidas, ajuda-os, ó Senhor, protege-os, livra de todo mal, ajuda, ó Senhor, a se submeterem ao seu poderio, ao seu governo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda todos aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo agora, a se submeterem a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a transmitir a Tua mensagem de maneira fácil, compreensível, para que todos possam, Senhor, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olha, aí está a nossa agenda. Nós estaremos aqui em Ervalha, Minas Gerais, dos dias aí 30 ao dia 3. E depois nós temos aí um compromisso no dia 29 em São Francisco do Brejão, conhecido como Brejão, perto de Imperatriz, na Assembleia de Deus, lá com o pastor Odimar. E em janeiro nós temos marcado então dias 16 e 17 em Santa Rita, uma cidade próxima a São Luís. Então esteja aí conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, em sua cidade, então você veja aí, nós só temos essa agenda marcada aí, não temos mais nada marcado. Então você marque conosco, entre em contato conosco, aí tem o e-mail, aí tem os telefones, você entra em contato conosco e nós estaremos aí na sua cidade, estaremos aí na sua igreja
trazendo, então podemos fazer um curso para professores interessados, podemos fazer aí um trabalho para a família, um congresso de família, podemos fazer um trabalho de missões, podemos fazer um trabalho aí de avivamento, né, falar sobre os dons espirituais, ministrar curas, batismo do Espírito Santo, libertação. Então, nos convide, estaremos aí. Nós não cobramos nada. Você vai pagar a despesa para estarmos aí e para voltarmos. Se for longe de Imperatriz, então nós temos aqui a Gol, temos a TAM e temos também aqui a Azul, companhias aéreas. Por quê? Porque eu moro em Imperatriz, Maranhão, e eu trabalho numa empresa. Só posso viajar sexta-feira à noite para estar aqui segunda-feira o mais cedo possível. Então, por isso que nós falamos sobre a ida e volta de avião. Se for próximo à Imperatriz, eu posso ir no meu carro mesmo e não tem que você pagar nenhuma passagem aérea. Se bem que passagem aérea, se você comprar 3 meses antes, você acha preço mais barato que pagar de ônibus. Então, basta você programar direitinho aí o seu evento, comprar as passagens bem antecipadamente. Você pode pagar de 10 vezes as passagens, fica bem baratinho. E o preço sempre tem promoção se você comprar antes. Compre aí faltando 3 meses para o evento, você vai comprar num preço excelente. Então, nos convide, estaremos aí com você. Vamos então agora ao nosso questionário. Questionário da lição número 9, o prenúncio do tempo do fim. Responda conforme a revista da CPAD do 4º trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema do nosso trimestre é a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Os comentários deste trimestre do pastor Elianai Cabral. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Lembrando que lá no nosso site e outros sites também você encontra o questionário com as perguntas e respostas. Lá tem a resposta verdadeira e a falsa. E temos também as frases para serem completadas. Aqui nos vídeos nós já temos as frases já completas e só as respostas verdadeiras. Vamos então à primeira pergunta dentro do texto áureo, que é para completar. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel 8:19. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. O tempo do fim não é o fim do mundo, mas o tempo de tratamento de Deus com o povo de Israel, prenunciando a vinda de Cristo. Parte número 1. A visão do carneiro e do bode. Daniel 8, de 3 a 5. Pergunta número 3. Como foi a visão de Daniel do carneiro? Daniel 8, 3, 4 e 20. Esse carneiro simbolizava o Império Medo-Persa. Segundo os historiadores, no caso dos persas, os seus reis sempre levavam como emblema uma cabeça de carneiro em ouro sobre a cabeça, principalmente quando passavam em revista seus exércitos. De acordo com a história, os medos haviam prevalecido na guerra com a Babilônia. Dario foi o primeiro governante da união entre a Média e a Pérsia. Logo, os persas prevaleceram em força e Ciro tornou-se o rei do império. O carneiro, identificado como Império Medo-Persa, venceu e derrotou o Império Babilônico quando Belsazar estava no poder. No mesmo dia em que Belsazar zombou de Deus ao utilizar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, ele caiu nas mãos dos Medo-Persas. Nota-se que há uma repetição do predito na visão do capítulo 7 sobre o segundo e o terceiro impérios. Porém, Deus, de maneira especial, mostrou a Daniel o que estaria fazendo no futuro desses impérios e com o próprio povo de Israel. Pergunta número 4. Como eram os chifres do carneiro? O que representavam? Os 2 chifres do carneiro não eram iguais, pois um dos chifres era maior que o outro. O maior representava Ciro, o persa, e o menor representava Dario, da Média. Na cronologia histórica, Ciro sucedeu a Dario. Eventos importantes aconteceram no período desses 2 reis, até que o carneiro foi vencido, surgindo na visão de Daniel a figura de um bode que ataca o carneiro e o vence. Como foi a visão do bode, Daniel 8, de 5 a 8, e o que representam os 4 chifres que surgiram? A figura do bode, na mitologia do mundo de então,
simbolizava o poder e a força. Na visão de Daniel, o bode arremeteu contra o carneiro com muita força, ferindo-o e quebrando seus 2 chifres. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o bode representava a Grécia e seu grande chifre refere-se a Alexandre o Grande. O carneiro foi totalmente dominado e humilhado. Seus 2 chifres foram quebrados e após isso ainda foi pisoteado sem compaixão pelo bode. Foi uma profecia de completa sujeição e derrota do Império Medo-Persa pelos gregos. Nos versículos 8 e 9, a ponta notável se quebra e surge em seu lugar 4 outras pontas, ou chifres. Esses 4 chifres menores representam os 4 generais que assumiram o Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande. Parte número 2, o chifre pequeno, Daniel 8, 9. Pergunta número 6. Como foi a visão da ponta pequena e a quem se refere? Na visão do profeta Daniel, surge de uma das 4 pontas notáveis uma ponta muito pequena. Daniel percebeu que esta ponta pequena cresceu muito, especialmente direcionada para a terra formosa, Israel. Essa ponta pequena refere-se a Antíoco Epifânio, que tornou-se um opressor terrível contra os judeus. Ele surgiu da partilha do império de Alexandre e a ele coube o domínio da Síria, Ásia Menor e Babilônia. Pergunta número 7. Como foi a ultrajante atividade do rei Antíoco Epifânio contra Israel? Daniel 8, de 10 a 11. Os versículos 10 e 11 falam das ações ultrajantes do pequeno chifre contra o povo de Deus. Profanou o santuário de Israel e tentou acabar com o sacrifício contínuo que Israel fazia ao Senhor. Pergunta número 8. Quando se deu a purificação do santuário? Daniel 8,14. Segundo a história, a purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses depois de o altar do Senhor ter sido removido por Antíoco Epifânio. Deus é bom e misericordioso. Mesmo seu povo sendo infiel, ele iria purificá-los e restaurá-los. Parte número 3. Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo. Pergunta número 9. Quem foi Antíoco Epifânio? Por ora, basta dizer que este foi um rei da dinastia Seleucida, Babilônia e Síria, que perseguiu os judeus de Jerusalém e da Judéia. Trata-se do rei de cara feroz, descrito no versículo 23. Este monarca cometeu tantas atrocidades contra o povo de Deus que muitos o veem como um tipo do anticristo. Pergunta número 10. Como foi a visão de Daniel do anjo Gabriel? Daniel 8,16. O anjo Gabriel, mencionado no versículo 16, é um anjo que o Senhor enviou com o propósito de explicar a Daniel a visão. Esse mesmo Gabriel também foi enviado a Zacarias e igualmente a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, como está em Lucas 1, de 1 a 38. Como veremos no capítulo 9, ele aparece novamente a Daniel. Pergunta número 11. O que é o tempo do fim? Daniel 8,17. Então, segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, o fim do tempo, neste caso, é uma alusão a todo o período entre o final do exílio e a segunda vinda de Cristo. Os governantes e impérios vistos por Daniel no capítulo 8 já não existem mais. Homens como Alexandre e Epifânio morreram e seus impérios chegaram ao fim, pois os reinos deste mundo são efêmeros. Somente um reino nunca terá fim, o reino do Messias. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7,27. Conclusão agora, pergunta número 12, para completar. Deus é soberano e a história do mundo faz parte dos seus desígnios. Ele conhece toda a história, começo e fim. O futuro do homem e do mundo está sob o olhar do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia.